Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo vocês trabalhando muito, artesãs se dedicando, perdendo horas e horas a fio de trabalho para quase que não ganhar nada ou até pagar para trabalhar. Eu sei que tem muita gente que está empreendendo, mas está com dificuldade para fazer o negócio decolar, crescer, né? Ver o dinheiro realmente para fazer diferença na casa. Então, por onde começar, como ficar mais conhecido, como fazer certinho para o público-alvo. E aí, gente, hoje a nossa convidada é muito top. Só para vocês terem uma ideia, ela é especialista em varejo e ela fala para grandes empresas. Ela é consultora empresarial de empresa grande no Brasil todo, até fora do Brasil. Mas ela falou assim, eu vou porque eu quero ajudar essa turma, esses brasileiros que estão precisando. Então preste atenção porque o que você vai ver aqui é preciosidade, tá bom? Ana Paula Tosi, seja bem-vinda. Muito bom te receber. Tava com saudade de você, porque faz tempo que você não vem. Acho que já faz uns 2 anos. Foi quando? Eu nunca vou me esquecer. Você senta aí, eu vou sentar aqui do seu lado. Foi quando a gente nem imaginava que ia enfrentar toda a pandemia e você falava da sua esperança com 2020, que você falava, acho lindo esse número, 2020 vai ser o nosso ano. E aí veio a pandemia, que foi um banho de água fria em todo mundo, né? Foi um banho de água fria, mas eu acho que também trouxe para o mercado muita oportunidade nova, a oportunidade de repensar o negócio, de repensar o consumidor final. Então, eu acho que teve um chacoalhão, sem dúvida. Para alguns setores foi muito difícil, mas para outros setores foi uma oportunidade de repensar o negócio, né? E tem uma outra coisa, né, Cláudia? Acho que eu estava lendo ontem um artigo muito interessante pós-pandemia. A gente aprendeu a se unir. Então, durante a pandemia, a gente viu os negócios diferentes se unindo para poder se ajudar. Então, acho que muita coisa, acho que o saldo disso tudo, sem dúvida, foi muito difícil para todas as famílias, mas a gente saiu com muito aprendizado. A gente aprendeu bastante. Você falou de algumas áreas muito mais difíceis que outras. Eu lembro do entretenimento, né? O entretenimento sofreu muito, mas é muito interessante que quando eu converso com um músico, por exemplo, ele fala, foi muito difícil, mas foi um tempo de muita criação. Né, saíram novas músicas e músicas lindíssimas, porque foi um tempo de reclusão, né, das pessoas também experimentarem algumas dores inéditas. Exato. Né? Não, foi quando surgiu, inclusive quando a gente começou a falar sobre marcas e sobre produtos, foi um período de muita criatividade, inclusive para as empresas e inclusive para os empreendedores, né? Muita gente teve que reinventar a própria vida, muita gente ficou 1 ano sem trabalhar. O pessoal, a gente chama de food service, trabalhava em restaurantes no geral. Muita gente ficou desempregada ou sem ocupação temporária e começou a criar coisas e a desenvolver produto, e desenvolver marca, enfim, muita coisa nova veio por aí. Bom, por um outro lado, a gente agora tá aí com um ano que a gente pode falar que começou, a gente passou carnaval, não tem mais desculpa, e que a gente precisa fazer acontecer, porque as famílias precisam continuar vivendo ou sobrevivendo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um ano que a gente chama de um ano cheio, né? Tem tudo para ser um ano pleno. A gente vai a trabalhar de janeiro a dezembro. Eu acredito que a gente tem que aprender a trabalhar antes do carnaval, mas para estar preparada para o ano que vai ser um ano cheio. O que significa um ano cheio, Pop? Significa que um ano que o calendário a gente conhece, a gente sabe, a gente brinca lá no escritório, a gente sabe quando é o Natal, a gente sabe quando é a Páscoa, a gente sabe quando é o Carnaval, não tem assim nada caótico previsto, quer dizer, nós vamos ter um ano, o calendário completo que a gente não tem desde 2019, né? Então é um ano de muito trabalho, não será um ano fácil, não é igual a gente conversando em 2019, que 2020 tinha tudo para ser um ano incrível, mas é um ano de muito trabalho. E aí, tendo saúde, eu gostei muito da conversa com o doutor aqui um pouco antes, é que cuidando da saúde tem tempo de produzir, tem tempo de pôr as finanças em ordem, tem tempo de criar e tem tempo de trabalhar. Perfeito. Eu tenho muita audiência de artesão e chefe de cozinha, ou culinarista, confeiteiro, enfim, porque a gente sempre tem esses quadros aqui. E elas me pedem, Cláudia, dá dica de como é que eu posso transformar o meu artesanato numa marca, como é que eu posso ficar mais conhecida, como é que eu posso fazer isso me dar de fato dinheiro. Tá. Eu acho que eu vou dar até um passo atrás para que a gente pense primeiro no público daquilo que a gente está fazendo, né?
Então, o tipo de artesanato que você faz, ele tem que ser um artesanato em que você identificou pessoas que tenham interesse em comprar. Então, eu falo, não adianta eu fazer um artesanato que eu gosto, porque não necessariamente as pessoas têm o meu gosto. Então eu preciso entender o que as pessoas compram, o que as pessoas gostam, né? Porque tem espaço e tem oportunidade. Eu, se fosse confeiteira, não faria bolo de chocolate, porque eu não como bolo de chocolate. Mas vamos combinar que bolo de chocolate é o que mais vende? Vamos combinar que a gente tem um capítulo de ovo de Páscoa? Eu não como ovo de Páscoa, mas a maioria das pessoas come ovo de Páscoa. Então, a primeira coisa que você tem que entender é para quem você está fazendo esse artesanato. E para onde você vai direcionar esse produto que você está fazendo. Quer seja artesanato, quer seja ovo de Páscoa. Por quê? Porque você tem que entender o que aquele seu cliente ou aquele seu consumidor gosta e de como ele gosta de receber aquele produto. Então, vai desde o formato da embalagem que você faz, as cores do que você faz. Você faz toalha de mesa, você faz bordado, você faz tricô. Qual é o produto que as pessoas querem comprar? Qual é o público que você quer? Quais são os produtos que aquelas pessoas querem? E aí você tem que fabricar de acordo com aquele público-alvo, né? Senão não adianta. Então, uma vez que você tem esse público-alvo definido e produtos escolhidos, você tem que ter visibilidade, né? Então, a gente poderia chamar isso de audiência. Então, o que as mídias sociais trouxeram para o pequeno empreendedor é a oportunidade de ter um espaço de audiência muito maior. Ou seja, você consegue atingir um número grande de pessoas. Mas você tem que atingir um número grande de pessoas que estão alinhados com aquele produto que você vai fazer. Vamos voltar então um pouquinho, porque eu vou até pegar o exemplo da peça que a gente acabou de fazer. E eu perguntei para o artesão quanto que ele tinha gastado de resina para fazer aquela peça, que é uma tábua. Isso. E ele gastou R$250 só de resina. Fora a madeira, fora o trabalho, fora luz, fora o maçarico, enfim, tudo isso. Então, já de cara, não é uma peça barata. Exato. Uma tábua de carne, quanto custa uma tábua? R$80. Então não é uma tábua comum, é uma tábua especial. Ela custa caro. Muito caro. Então, antes da gente confeccionar o produto, a gente precisa, eu acho que já ter uma ideia de quanto essa peça vai sair pra gente pensar no público, pra produzir pro público, né? Uma das vezes que a gente conversou aqui, alguns anos atrás, a gente falou sobre precificação, né? E eu lembro que uma das primeiras dicas que eu dei foi, primeiro você tem que saber dar valor àquilo que você está produzindo, né? E valor e preço são coisas diferentes. Você tem que valorizar o seu produto e saber precificar. Quer dizer, se eu gasto 1 litro de resina a R$250 em uma peça, dificilmente ele vai vender essa peça por menos de R$500. E aí, por R$500, qual é o público-alvo que vai pagar naquela peça? Um público que olha para aquela peça como uma obra de arte. Na verdade, nem deveria ser 500, né? Porque a gente fala, você que ensinou isso aqui pra gente, que é bom a gente pensar em 3 vezes, né? Gastou 250, vai ter que vender por 700. É que ele não vai conseguir vender uma peça... 750. 750. Então... Aí tem que vender como uma obra de arte. Aí tem que repensar o produto. Aí tem que repensar o produto. Aí tem que repensar o hobby virando negócio. Eu lembro que muitas pessoas começam a produzir artesanato, comidas, doces, etc., como parte de um hobby. Hobby é hobby. Hobby já diz tudo, não é para dar dinheiro. Outra coisa é um negócio. Para virar um negócio, você tem que ter gente que compre. E para ter gente que compre, você tem que entender quem é e qual é o preço final. Por exemplo, quando eu vou para o Nordeste, eu sempre gosto de conversar com uma bordadeira, uma mulher rendeira, apesar de que cada vez tem menos, e não à toa, né? Tem motivo, porque essa arte que é trabalhosa, demorada para ser feita, é pouco valorizada. Mas tem também um motivo de ser pouco valorizada. E aí a gente estava conversando isso até no camarim, né? Então, vamos supor, uma mulher rendeira, ela demora, em média, dependendo de do tamanho da colcha, do trabalho da colcha, às vezes 1 mês inteiro, 2 meses para fazer uma peça. Essa peça não pode ser vendida baratinha. Então, é uma peça que é para um público que vai ter dinheiro para comprar caro. Exato.
Aí como é que a gente vai pensar nessa peça? E aí, eu preciso pensar numa peça que esse público que paga caro gosta. Ou seja, eu preciso pesquisar. Então, qual é o tipo de revista que esse público lê? Qual é o tipo de moda que esse pessoal usa, que esse cliente, que esse público-alvo, porque não é uma questão de ter mais ou menos dinheiro, são o que a gente chama de tribos, né? Então eu sou uma pessoa que gosta de produzir tudo mais escuro, tudo mais dark. Talvez o pessoal que tem apetite pelo meu produto seja o pessoal, sei lá, mais do rock, o mais jovem. E aí eu entender o preço que essas pessoas pagam. Eu gosto do seu exemplo porque quem faz artesanato, quem faz renda, se você for em lojas de alguns shoppings aqui de São Paulo, você vai ver vestidos bordados sendo vendidos por preço de um carro zero. E esses bordados, a grande maioria das vezes, são feitas por essas rendeiras, essas bordadeiras no Nordeste. Então, você fala, por que que aquela pessoa consegue transformar a minha renda no preço quase de um carro? É porque essa pessoa soube encaixar a produção que você fez na moda, na cor, no estilo daquilo que algumas pessoas vão pagar até o valor de um carro. Então tem que ser um pensamento todo antes. Vocês entenderam como é séria a situação? E eu acho que tem um ponto que a gente também conversou um pouco antes, tem mercado. Você tem mercados no Brasil que pagam preços diferenciados para artesanatos diferenciados. Eu lembro de um artesão no Ceará que ele faz umas cabeças de cerâmica. Incrível, incrível. Esse cara vende hoje no mundo inteiro. O que começou como uma obra pequena e ele faz uma variedade incrível de faces, virou um produto vendido no mundo inteiro, como uma arte. E eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Antes de montar um negócio, pensar no público final. Aí depois, como você estava falando, a gente faz o trabalho para aquele público, não no nosso gosto, no gosto daquele público, e usa toda essa mídia que a gente tem, inclusive a gratuita, que são as redes sociais, para fazer a divulgação. E aí tem mais 2 passos. Eu tenho o alcance, que é o que a gente chama, que são as mídias, e que você tem que saber escolher os nichos. A frequência, não acha que você vai pôr um anúncio hoje e só vai ver por outra vez daqui a 3 meses, não. Então você tem que ter uma consistência semanal, põe o seu artesanato semanalmente, com alguma história, com algum conteúdo, que a gente precisa fazer essa frequência. E por último, a consistência. Se você vai trabalhar com vestuário, insista no vestuário por um prazo. Você precisa ser reconhecido por um talento. Se uma vez você publica um pano de prato, uma vez um vestido, uma vez uma camiseta, uma vez um jogo americano, você acaba perdendo essa referência da sua marca. A sua marca precisa ser reconhecida. Perfeito. Gente, eu espero que você aproveite. E você, eu acho que foi muito pouco tempo que a produção separou, mas eles não conheciam a preciosidade que você é. Da próxima vez você vem e fala mais. Mas não demora, não. Não. Porque é tão rico para a nossa audiência, é muito importante. Para o brasileiro como todo. E você é como eu, você quer ver todo mundo voando, né? Eu quero. Ela é maravilhosa. Ana Paula Tosi, agr.consultores, segue lá o Instagram, tem LinkedIn, consulte a GR para grandes empresas, para palestras. Se você tem aí a sua associação na sua cidade, no seu estado, convida também. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, gente.